Olá pessoal, estamos aqui de volta para dar continuidade aos nossos estudos nessa disciplina Estudos e Comandos de Voo. Já vimos alguma coisa sobre os estresses aos quais a aeronave é submetida. Vamos dar continuidade na estrutura da aeronave para que saiba o que são aquelas coisas que absorvem esses estresses: a tensão, o cisalhamento, a compressão, a torção e a flexão. Perfeito? Então, continuando. Falamos da fuselagem, hoje nós vamos falar sobre a estrutura da asa. Vocês podem ver que sempre temos não no sentido de denegrir, mas temos sempre as coisinhas as quais a chapa do avião é soldada, né? Então, na asa nós temos longarina dianteira e longarina traseira, as quais é presa uma superfície, umas peças chamadas nervuras, né? As nervuras são presas às longarinas no sentido de criar junto às longarinas uma estrutura inicial para a asa, perfeito? Nervuras são estruturas da asa, tá? E vocês podem perceber, né, que nós podemos ter nervuras completas ou parciais até as longarinas, e aí depois uns perfis adaptando o bode de ataque e bode de fuga. Não se esqueçam, parte da frente da asa é chamada de bode de ataque, a parte de trás da aeronave é chamada de bode de fuga. Por que bode de ataque? Porque eu estou atacando o ar para poder gerar sustentação, e bode de fuga por quê? É por lá que o ar foge. Perfeito? Lembrar então daquela nossa história, né? Os metais são cobertos por uma chapa metálica chamada revestimento, e ao ser rebitado, cada rebite desses absorve parte desses esforços. Então a estrutura interna da asa é a semelhança da fuselagem, é composta de estruturas que são longarina dianteira e traseira e nervuras que em conjunto conseguem captar esses esforços que o revestimento passa para eles, e dessa forma sustentar a aeronave, suportar as tensões da aeronave. Isso varia de aeronave para aeronave, tá? Vocês podem ver que o revestimento ele é arrebitado em cada uma dessas pecinhas internas, né? Nas nervuras, nas vigas de reforço, né? E nas próprias longarinas, quando passa por elas. Então você pode ver que quanto mais estruturas dessas nós temos, mais irradiação dos esforços, espalhamento dos esforços eu tenho. Mas não se esqueçam que cada pecinha a mais dessas é peso a mais também para a estrutura da aeronave. Então tem mais coisa, mais peso morto para levar. Aquilo que nós conversamos inicialmente. O avião em si é um peso morto que eu tenho que carregar junto para poder levar as pessoas e transportar materiais. Na verdade, tem que estar lá para poder fazer isso. Então, quanto mais leve eu conseguir deixar meu avião, minha aeronave, melhor, porque é menos peso morto para carregar. Então, veja, né, essas estruturas a mais, elas são usadas, têm que ser usadas em determinadas circunstâncias, que a engenharia define. Contudo, a busca frenética é, quanto mais estruturas eu tenho que usar, menos peso eu possa ter. Então, é o antagônico, né? Se eu tenho mais estruturas, eu vou ter mais peso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou procurar materiais mais leves, porque aquela estrutura eu preciso. Mas para ter aquela estrutura e conseguir decolar com a aeronave, tem que ter um material mais leve. E foi isso que a história fez ao longo do tempo, né? Nós temos asa com longarina em caixa, né? Então é isso aqui mesmo. Por que chama longarina em caixa? Porque parece um caixote mesmo, né? Somado, né? Ela pode ser uma asa molhada, tá? E percebo que a estrutura aqui, diferente da anterior, onde nós temos peças, né, barrinhas, varetas, aqui nós temos uma estrutura de metal, que são paredes, né, cobertas pelo mesmo revestimento. Observe aqui, né, os rebites como são colocados. Com certeza, né, como falamos anteriormente, a estrutura tem que ser preparada no sentido de que isso aqui não acrescente peso, mas que represente um interesse da engenharia
na construção daquela aeronave. Se uma solução fosse genial para todos os tipos de aeronaves, desde o teco-teco pequenininho de aeroclube até um avião comercial de grande porte, usaria-se sempre a mesma receita, né? Desde o pequenininho até o grandão. Mas isso não acontece, porque existe sempre aquela questão, custo-benefício, necessidade, disponibilidade. É interessante, não é, que tipo de esforço, a que tipo de esforço vai ser submetida aquela aeronave, desculpe, precisa ser daquela forma, né? Avião comercial, ele é feito para voar de pé, né? Não é feito para voar no dorso, fazer acrobacia. Então, eu posso criar uma estrutura que voe, que seja firme de pé o tempo todo e que aguente, suporte os esforços de pé. Diferente de uma aeronave de combate que tem que voar em várias posições diferentes e assim ser submetido a esforços diferentes. Coloquei essa visão de cima superior de uma asa em madeira para que vocês consigam visualizar todas as partes, né, longarinas, né, nervuras principais, né, falsas nervuras. Por que é falsa nervura? Porque ela parece que é uma nervura, tem a mesma curvatura para dar o formato aerodinâmico que a nervura proporciona, mas ela não vai do bode de ataque ao bode de fuga. Ele fica no meio do caminho, por assim dizer. Tá? Não se esqueça que a nervura é usada para dar o formato aerodinâmico, né, para a asa. Né? Ela que proporciona o desenho da asa. Perfeito? Então, eu coloquei esse slide aqui, deixando os termos em inglês, que é interessante que vocês saibam. Ao mesmo tempo, é um exercício, né? Vocês pegam uma figura dessas, estudam os termos em português e veem que cada parte da aeronave, né? Bode de ataque, bode de fuga, né? Ponta de asa, longarinas, nervuras, falsas nervuras, dobradiças do comando de voo de aileron, e assim vocês podem estudar mais apenas com uma figura. Depois, quando vocês forem rever a matéria, dá um pause na figura, né, e aproveite para ver aquilo tudo que vocês já estudaram. Tá? Os aerofólios, né, das nervuras também tem a sua distribuição de esforços. Eu acabei esquecendo de falar. A asa de madeira tem essas estruturas aqui para distribuir tensões, né? Vocês percebem, quando traciona, essa aqui segura, essa aqui comprime, né? E depois, se o avião frear, a asa vai querer seguir para frente. Mais uma vez, esses cabos aqui auxiliam na estrutura, no reforço da estrutura da asa. Tá? Ao vermos as nervuras de asas de madeira, nós vemos também que tem a mesma estrutura, parece aquele desenho da treliça, né? Por quê? São irradiadores de esforços, né? Se a gente construir um móvel em casa, só colocar laterais, a tendência dele é torcer e cair, né? Então a gente sempre coloca uma barra transversal para segurar as duas laterais, né? Nervuras são fabricadas de madeira e metal. Tanto as metálicas como de madeira são utilizadas na longarina de madeira, mas apenas nervuras de metal são utilizadas em longarinas metálicas. Em outras palavras, nervura pode ser de metal ou de madeira, mas se você tiver uma longarina de metal, né, você só vai poder usar nervura de metal. Se você tiver longarina de madeira, você vai poder usar vai encontrar tanto nervuras de madeira quanto de metal. Perfeito? E aqui nós temos uma longarina composta, não é sólido, não é estado sólido, com a mesma estrutura que nós vimos da treliça, né? Com um detalhe interessante chamado alma, né? O que é a alma? Vocês podem ver que essa superfície está em corte, né? A alma é uma chapa que se coloca rebitado nas partes da longarina, no sentido de criar uma estrutura única reforçada. Veja aqui a quantidade de rebites, tá? Esses rebites estão ali para irradiar esforços. Observe que nós temos, por assim dizer, duas linhas de rebites revezando-se, não é um rebite atrás de outro.
atrás do outro. Por quê? Para que isso? Se eu colocar um rebite atrás do outro, eu vou ter um ponto de chapa passiva, vou ter um rebite aqui, né? Vou ter um ponto trabalhante de chapa. Se eu colocar um rebite revezado, como está aqui, eu vou ter um esforço compartilhado e irradiado, que é sempre o objetivo da estrutura da aeronave, irradiar esforços para que a aeronave não quebre, né? Também temos asa com revestimento reforçado, né? Então acaba se tornando a asa molhada. A própria estrutura da aeronave com devida selagem, você consegue utilizar ao vazar esses caixotes, né? Você consegue fazer da asa um tanque de combustível. Isso facilita porque você vai ter um peso a menos, peso morto a menos. A própria asa já está lá para resolver o problema. Mas o serviço de selagem tem que ser bem feito, porque pode vazar se for se vier a trazer esforços, né, submetido a esforços, aos estresses, né, pode acontecer de vazar pelos rebites, né, tem que estar bem fechado e bem selado. Quanto ao material composto, o chamado honeycomb, né, favo de mel, ele é feito de um núcleo, né, e coberto com um revestimento. Vocês podem ver que no processo de colagem, eu não preciso usar rebites. Quando eu não preciso usar rebites, eu tenho menos arrasto. É o caso daquele jatinho que nós vimos agora há pouco. Perfeito? E nós temos, quando vocês olham a questão do material composto, eu não necessariamente faço disso aqui a minha asa, né? Vou botar um tanque dentro da fuselagem, isso aqui é minha asa toda com um corte lateral da asa, né? Isso aqui não é a parte de baixo da asa, é a parte de cima. Pode ser? Pode vir a ser, né? Depende do avião que você for encontrar, o modelo, né? Não necessariamente avião grande, mas um avião de menor porte. Você pode ter uma asa inteiriça dessas, né? Mas, na maioria das vezes, a colmeia é feita para virar uma espécie de tábua, né? Ele substitui o alumínio da chapa de metal que eu coloco para revestimento da asa, né? Vantagens dele, né, dessa tecnologia, resistência bastante maior, né, tanto a impacto quanto a torções, e ao mesmo tempo são superfícies mais lisas, que proporcionam menos arrasto. Desvantagens é que exige uma manutenção mais cuidadosa, né? Porque, como isso aqui, grosso modo falando, isso aqui é um favo, esse favo pode começar a desmanchar. Você der uma pancada, se uma superfície dessa tomar uma pequena pancada e ninguém perceber, já vai criar uma desestruturação, certo? No favo de mel, no sanduíche. Tranquilo então, pessoal? Vimos que a asa pode ser metálica, pode ser madeira, vimos que precisa ter longarinas e nervuras. Essas longarinas e nervuras podem ser de metal ou de madeira. Longarinas de metal só trabalham com nervuras de metal. Longarinas de madeira pode ter nervuras de metal ou de madeira. E também temos ali a questão do revestimento, né, que pode ser metálico ou integrado com material composto, tal da colmeia. Vamos falar de carenagens. Carenagens são superfícies que servem para tapar buracos na aeronave e irregularidades no sentido de proporcionar uma melhor aerodinâmica e um melhor desempenho dessa aeronave. É simplesmente isso. Então, carenagem serve para enclausurar coisas que não podem estar expostas ao vento, que poderiam gerar arrasto. Exemplo, trem de pouso, escamoteável, ele entra com a roda para dentro da asa, recolhe o trem de pouso e tapa o trem de pouso para que o ar não fique circulando ali dentro, gerando arrasto, né? Gerando arrasto e, por sua vez, acarretando os estresses na aeronave. Tá? Podemos ter vários tipos de carenagens, tá? Coberturas do tipo gomo de laranja, né? Do tipo asa de borboleta, pode ser chamado também lateral, em aeronaves. Então você levanta a carenagem para fazer a manutenção e fecha depois da manutenção. Atenção, pessoal, muita atenção. Carenagem ou está no lugar ou não está. Vou explicar. Se você tirar uma carenagem e deixar ela só apontada, né, só encostada, não apertar os desus, né, as fixações, deixar para depois, na manutenção,
tudo que se deixa para depois da manutenção, depois pode não acontecer. Então, se você colocar uma carenagem, prende ela, não deixa ela meio termo, principalmente em aviões que estão na porta dos hangares, prontos para ir para a linha de voo. Ah, só troquei o óleo, só fiz uma troca de óleo, ótimo. Deixa assim, daqui a pouco eu fecho. Não, não fecha daqui a pouco, fecha na hora. Porque o depois pode ter consequências terríveis, né, muito ruins. Uma carenagem dessa não é só um motor que destampa, é uma peça que sai voando, que pode bater lá atrás numa empenagem e derrubar um avião por conta disso. Tá? Outra coisa, quando tirarem as carenagens, coloquem numa superfície adequada, né? Ou o carrinho, ou então coloque um papelão no chão, né? Não deixe jogado, mal dizer, não deixa diretamente no chão, isso não é legal nem para o piso, nem para o próprio metal ali que está protegido por uma camada de tinta que pode vir a se arranhar. Uma carenagem mal colocada, como desse tipo aqui que estamos vendo nesse avião, né? Ela é fixa por dobradiças, ótimo, mas o que acontece se ela sem querer abrir? Acontece isso aqui, tá? Então vocês percebem que essa asa de borboleta recebe um esforço de alta velocidade, 250 km por hora, né? 250 nós, aliás, 300 km por hora, não é pouca coisa, né? 100 por hora já é bastante coisa. Imagina a pressão aerodinâmica em superfície com arrasto interno dessa natureza. Vai arrancar e vai ficar desse jeito. Olha só como torce a estrutura. Isso aqui é um terror, isso é uma coisa terrível, porque a qualquer momento uma carenagem não vai soltar o motor, mas a qualquer momento uma carenagem essa aqui já voa um pedaço, pode bater no estabilizador horizontal, pode derrubar um avião, e isso aqui a qualquer momento pode voar também e danificar o avião. Perfeito? Então, quando fechar uma carenagem, feche direito. Tá? O mesmo vale para sistemas de trem de pouso, de escamoteável, onde tem portinholas que vão fechar para diminuir o arrasto, né? Para deixar o avião mais liso, por assim dizer. O sistema tem que funcionar direito e fechar bem essa porta. Tá? Porque uma porta semi-aberta, uma porta que deixa uma fresta onde o ar vai entrar sob pressão de 850 km por hora, que esses aviões voam em rota, vai criar uma pressão interna ali e vai arrancar, vai abrir e vai trazer problemas. Tá? Continuando então, nós temos a empenagem da aeronave, já vimos então a estrutura geral, né, a fuselagem, agora nós temos a empenagem, e a empenagem é o cone, é a parte de trás da aeronave, que leva consigo o estabilizador horizontal e o estabilizador vertical. No estabilizador horizontal, eu tenho fixo ali os profundores que fazem a manobra do avião girar em torno do eixo lateral, então sobe e desce, né? E na vertical, no estabilizador vertical, eu tenho preso o leme, que faz o avião girar em torno do seu eixo vertical, ou seja, fazer curvas de um lado para o outro. Né? Essa estrutura aqui, como nós vimos, ela pode ser de treliça, pode ser monocoque, pode ser semi-monocoque, geralmente é semi-monocoque ou treliça em aeronaves de baixo desempenho. Perfeito? Como estamos vendo aqui, ó, a estrutura semi-monocoque, porque eu posso garantir que é semi-monocoque? Porque eu tenho as divisórias e tenho os perfis. Né? Vejam que aqui esse desenho de estrutura, por que aqui tem reforço e aqui tem mais reforço? Porque nos estudos a engenharia define onde estão os maiores esforços e onde eu preciso ter mais irradiação das tensões. E lá onde tem mais precisa ter mais irradiação de tensões, ele faz uma estrutura mais completa. Tá? Mesma coisa acontece com as superfícies, né? Tanto a superfície de comando primária quanto os estabilizadores, eles são construídos à semelhança da asa, são fins, né? São barbatanas, à semelhança de uma asa, né? Em termos de estrutura interna. Então vocês podem ver que eu tenho longarina de reforço, tenho as longarinas principais, como fosse uma asa, né? E tem um revestimento irradiador. É claro que os esforços aos quais essas superfícies de comando são submetidas só são maiores quando eu comando, porque aí eu coloco um leme de cara para o vento, eu coloco os ailerons de cara para o vento, eu começo a ter esforços sobre a superfície de comando primária, que é irradiada para onde? Irradiada para as dobradiças, né?
onde eles estão fixos, e para os estabilizadores. Leme irradia para o vertical, né? E o leme irradia os esforços para o estabilizador vertical e o profundor irradia os esforços para o estabilizador horizontal. Perfeito? É isso aí, pessoal. Nosso segundo encontro de célula. Coisa simples, coisa rápida. Vocês veem que uma coisa se emenda na outra, né? E aqui vocês conseguiram esclarecer certamente mais alguma curiosidade em relação à estrutura. Vejam que a conversa é sempre a mesma, né? Longarinas, nervuras, perfis e, e cavernas, né? Componentes divisórias que, agregadas umas às outras, acabam irradiando, espalhando a tensão entre si, dividindo, compartilhando tensões dessa forma, evitando quebrar a aeronave. Satisfação estar aqui com vocês. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.